porque o Zoom, às vezes, ele... não sei o que acontece. Vamos lá. Aqui a apresentação, então, aula de OE hoje, sobre os esquemas, né? Esse daqui é da outra sala, né? Que eu coloquei alguns esquemas que eles fizeram, mas eu vou mostrar o da sala de vocês, tá? Lembra que eu falei que não existe esquema certo e esquema errado. Por quê? O esquema, quem está fazendo são vocês, e vocês sabem o que vocês pensaram na hora de montar aquele esquema, tá? Mas o que aconteceu que eu percebi aqui? Eu não sei se eu deixei claro na outra aula, mas eu tinha pedido para fazer esquema e não mapa conceitual. E algumas pessoas, na hora que foi fazer, me enviou e até escreveu mapa conceitual. Porque, lembra? Eu deixei bem definido a última aula o que era esquema e o que era mapa. O esquema, ele traz as palavras simples, sem nenhuma explicação, né? Não tem o porquê daquela ligação. E o mapa conceitual, não, ele traz um porquê, ele traz uma explicação, tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns que eu coloquei. Não coloquei todos que vocês me enviaram, porque de alguns estava escrito a lápis, estava bem fraco, ou a imagem, né, da fotografia que vocês tiraram estava ruim de enxergar, então eu não coloquei, tá? Mas eu coloquei a maioria que vocês me enviaram, eu coloquei aqui, para vocês verem a variedade de esquemas que apareceu, tá? Então, olha só. Então, assim, né, alguns fizeram mais, assim, rascunho, né? Muitos colocaram sobre a variedade de triângulos que existe. Então, ó, colocaram aqui triângulo equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo, obtusângulo. Então, eu achei bacana, tá? Então, vamos mostrar aqui mais alguns. Olha esse também. Então, aqui, esse daqui a pessoa falou, né? Em relação aos lados, em relação aos ângulos, né? Os nomes de triângulo. Aí tem esse outro também. Teve gente que colocou bastante informação, teve gente que colocou pouquíssimas informação. Não tem problema, tá? Porque eu falei para vocês fazerem um esquema a partir daquilo que vocês anotaram, né? Então, não tem problema. Então, esses são os esquemas que vocês me enviaram. Então, tá vendo que legal a variedade? Cada um fez de um jeito diferente, cada um pensou numa maneira diferente. A gente tem 40 alunos na sala, cada um pensa de um jeito, e isso ficou muito evidente na hora de vocês fazerem o esquema de vocês, tá? Olha aqui, esse colocou, né, que no triângulo a gente tem relações métricas, né? O triângulo ele é uma forma geométrica. Então, nossa, eu gostei muito mesmo da forma que vocês colocaram, tá? Do jeito que vocês pensaram para fazer. Ficou muito legal. Ó, esse daqui desenharam um triângulo. Tá? Então, assim, sempre que vocês me enviarem, eu vou olhar mesmo, viu? Eu vou abrir arquivo por arquivo, eu vou olhar, eu vou analisar o que vocês escreveram, tá? Então, eu vou até passar um pouquinho mais rápido, porque tem vários. Ó, esse, em vez de escrever o triângulo, colocou o triângulo no meio, né? E foi puxando as informações. Certo? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui, vou voltar lá no slide. Então, esse daqui é da outra sala. Só vou dar uma pausa aqui, ó. Voltei. Vamos lá. Então, né, o que a gente estava falando? Sobre o esquema, então não se preocupem, tá? Cada um fez do seu jeito, cada um pensou, teve as suas ideias, teve seus critérios para organizar o esquema daquela forma. Todos que eu li, eu entendi, eu compreendi o que vocês queriam dizer, né, na forma de organização,
tá? A única coisa que eu quero que vocês se atentem, então, né, para as próximas aulas, é que esquema é tal do menos é mais, né? Que o esquema a gente coloca mais as palavras que definem, né? E não tem explicação, enquanto que o mapa conceitual, né, ele é mais recheado, ele tem mais informações, tá? E o esquema, ele parte, né, de um tema principal, de um conceito, né, e vai descendo, fazendo as ligações, tá? Só isso que eu queria dizer. Vamos voltar então lá na apresentação. Aqui, né, eu falei para vocês que de outras salas, às vezes tem alguns da sala aqui, tá? Mas eu coloquei só para. Mas eu mostrei. Ah, eu quero mostrar esse daqui, ó, que eu achei super legal, porque na hora que eu falei para vocês, assim, escrevam a primeira palavra que vem na cabeça quando eu falo triângulo. E olha que legal nesses alunos, que eles colocaram. Que triângulo lembra as placas, lembra brincos, os Illuminati, Doritos, pirâmide, né? Então, eu achei legal isso que eles colocaram, porque quando falou triângulo, foi o que eles lembraram na hora, né? Então, eu achei bacana esse esquema que eles fizeram, e eu queria mostrar para vocês também, né? Para vocês verem como a cabeça da gente, um pensa diferente do outro, tá? Então, como que a gente organiza um esquema, né? A gente pode organizar o esquema a partir das ideias, daquilo que a gente lembra, né? E fazer as anotações, ou se a gente estiver com um texto base ali, né? Nesse texto, a gente consegue tirar informações para fazer o esquema, tá? Então, se a gente tiver um texto, inicialmente fazemos o grifo, depois selecionamos as palavras-chave e a partir das palavras-chave, elaboramos o esquema, seguindo o critério apresentado no texto, né? É porque a gente está tirando as ideias ali do texto. Essa organização, ela vai facilitar o entendimento e a interpretação do texto após a leitura. Porque ainda mais se o texto for longo, né? Se a gente tiver um texto longo, depois a gente consegue fazer um esquema, a gente olha para o esquema e vai lembrar do que o texto está falando. Tá? Não sei se vocês lembram lá na nossa primeira aula de OE, que eu trouxe um recorte de um texto, né, sobre alguns grupos, né, que povoaram certa região do Brasil, e a gente conseguiu fazer um esquema ali, né? Foi um exemplo que eu utilizei. Então, a partir de um recorte, a gente fez um esquema ali sobre aqueles grupos, né, que povoaram uma certa região do Brasil. Tá? Então, não precisava ler o texto tudo de novo. A partir do esquema já dava para compreender do que se tratava o texto. Beleza? Ainda continuando, então, né, sobre o triângulo, sobre essa ideia de triângulo, eu trouxe aqui um pequeno texto, né, eu tirei de um site muito utilizado assim para pesquisas escolares em matemática, e esse site eu achei bacana a forma que ele apresentou, né, o que é triângulo e alguns exemplos de triângulo. Então, a gente vai ler esse texto. Aí, é claro que aqui não vai dar para fazer o grifo, né, exatamente, e ali grifar as palavras, porque eu estou nos slides. Até dá para voltar e fazer, mas acho que eu vou fazer isso. E a gente vai grifando para selecionar as palavras. Então, conforme eu for grifando, eu vou pedir para vocês escreverem essas palavras-chave no caderno, tá? Então, a gente lê o texto, enquanto eu vou grifando, vocês escrevam as palavras-chave no caderno, para a gente poder fazer um esquema juntos, tá? Então, primeiro a gente fez na aula passada um esquema, cada um fez o seu, hoje a gente vai fazer um esquema juntos, tá bom? Então, o que é triângulo? Triângulos são polígonos formados por três lados. Os polígonos, por sua vez, são figuras geométricas formadas por segmentos de reta que, 2 a 2, tocam-se em seus pontos extremos, mas que não se cruzam em qualquer outro ponto. Sendo assim,
os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Então, a gente leu aqui essas 4 linhas, né? E o que a gente poderia grifar que a gente considera mais importante? Quais são as palavras-chave daqui? O que vocês acham que dá para a gente grifar nesse pedacinho? Deixa eu colocar aqui, compartilhar o outro, só para a gente poder grifar. O que vocês acham, então, né, olhando aqui? Nessa parte, triângulos são polígonos formados por 3 lados, os polígonos, por sua vez, são figuras geométricas formadas por segmentos de reta que 2 a 2 tocam-se seus pontos extremos, mas que não se cruzam qualquer outro ponto. Sendo assim, triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. De tudo isso aqui, né? O que vocês acham que é essencial, né? Que é o que vai marcar aqui, né? Qual é a palavra-chave que a gente deveria grifar? Formado por 3 lados, eu grifaria. Como, Isa? Eu não entendi. Formado por 3 lados. Isso, excelente, adorei. Formado por 3 lados. Figuras geométricas formadas por segmentos de reta. Deixa eu só grifar aqui. Deixa eu colocar de vermelho. Assim, vai. Formado por 3 lados, qual outra palavra? Figuras geométricas formadas por segmentos de reta ou só formados por segmentos de reta. Isso, vamos colocar formados. Vamos colocar figuras geométricas formadas por segmentos de reta. O que mais? Não se cruzam em qualquer ponto. Pode ser ou não. Não se cruzam em qualquer ponto? É. Tem mais alguma coisa? Ou a gente continua? Herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Tá. Se a gente está grifando tudo isso, mas não necessariamente a gente vai usar tudo isso para o esquema, tá? Porque como a gente vai ler ainda, continuar lendo o texto, a gente pode voltar, né? E mudar aquilo que a gente grifou, tá bom? Então, vamos lá. Elementos de um triângulo. Os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Os outros elementos dos polígonos que os triângulos possuem são... Então, aqui, né? Por que ele falou com exceção das diagonais? Porque o triângulo, ele não tem diagonal, né? Então, por mais que aqui não falou isso, não deixou claro, o triângulo, não escreveu, né? O triângulo não tem diagonal, ele falou que ele tem os mesmos elementos, com exceção das diagonais. Então, sobre as diagonais, não dá para falar porque não tem, tá? Então, é uma informação que ela tá aqui implícita no texto, né? A gente pode até falar assim, ó, aí a língua portuguesa, né? Então, aqui está implícito no texto, né? Não está explícito, não falou, né, de acordo com certas palavras ali que a gente gostaria, mas deu para entender que é isso, tá? Então, aqui, o que vocês acham que daria para grifar nessas 2 linhas? Será que a gente pode grifar, então, Professora, com esse... tudo isso que você grifou eu copio aqui no meu caderno? Desculpa, Vinícius, não entendi. Tudo isso que você grifou aí, eu copio no caderno? Ó, se não quiser copiar agora, depois você tira um print, tá? Porque acho que é muita Assim, coisa, né? Tipo, Muito... que esquema, então? É o que eu achei que a gente ia montar, tipo, ligando, assim, essas palavras.
Não, a gente vai montar um esquema com isso que a gente grifou. Mas tá. eu até falei para vocês anotarem, mas acho que é bastante coisa, né? Vocês querem esperar, então, para anotar? A gente só faz o esquema? Acho que é melhor, né? Pode ser. Quem quiser anotar, pode anotar, claro, tá? Então, aqui, olha, o que eu, né, já que vocês não falaram, o que eu grifei aqui, com exceção das diagonais, porque daí dá para falar, então, né, que o triângulo, ele não tem diagonal, tá bom? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Deixa eu ver. Aí, tô falando que... Peraí, gente. Ah, voltou aqui. É que vocês estão escrevendo no chat e não tinha aparecido aqui para mim. Agora eu vou voltar lá compartilhar. Aí aqui, continuando, né? Então, quais são os elementos, né, do triângulo? Ele tem lados, vértices, ângulos internos, ângulos externos. Aí tem a explicação, né? O que são lados? São os segmentos de reta que formam o polígono. O que são vértices? São os pontos de encontro entre os lados. O que são ângulos internos? São os ângulos que podem ser observados entre dois lados adjacentes de um triângulo. E o que são ângulos externos? São os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado adjacente a ele. Tá vendo que cada um dos elementos ele trouxe a explicação, né? Aí lembra, né? Volta naquilo que eu falei para vocês. O esquema ele é mais simples, ele não tem a explicação, ele não tem o porquê. Então, na hora que a gente for grifar aqui, né? Nesse momento, a gente vai precisar grifar a explicação? Não, porque, né? O esquema ele é mais simples, ele traz as palavras principais. Então, aqui nos elementos do triângulo, a gente poderia então grifar somente os elementos, né? Lados, vértices, ângulos internos. Opa! Lados, deixa eu já grifar porque vértices, ângulos internos e ângulos externos. Né? Grifar só o básico mesmo. Vamos continuar aqui no texto. Classificação. Então, aqui ó, era elementos. Agora a gente vai para a classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados a partir de seu número de lados, né? E tem outra aqui, ó, olha aqui embaixo. Outra classificação possível para os triângulos refere-se às medidas dos seus ângulos. Então, a gente pode classificar pelo número de lados e pelas medidas dos ângulos, né? Vamos ler a primeira parte. Então, em relação ao número de lados, obrigatoriamente, um triângulo pertence a uma das classificações a seguir. Escaleno, que é o triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes. Isósceles, triângulo que possui dois lados com medidas iguais. E equilátero, que é triângulo que possui três lados com medidas iguais. Então, em relação ao número de lados, a gente tem escaleno, isósceles e equilátero. Então, aqui, ó, dessa primeira parte, o que vocês acham que a gente deveria grifar? Os Caleno, isósceles, isósceles, equilátero, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Não, olha, o João já foi falando tudo lá embaixo. Calma, João. Peraí. Então, escaleno, isósceles, equilátero. Dessa parte aqui de cima, ó, até a linha do equilátero, tem alguma coisa que vocês acham que a gente deveria grifar?
Eu Não? acho que não. Não, Luiz? Então, beleza, vamos para o de baixo. Aí aqui para o de baixo eu só vou ler, né? Mas vocês já falaram para mim, ó. Outra classificação possível para os triângulos refere-se às medidas de seus ângulos. Veja, acutângulo, que é o triângulo que possui todos os ângulos com medidas menores que 90. Retângulo, triângulo que possui um ângulo com medida igual a 90. E obtusângulo, que é o triângulo que possui um ângulo com medida superior a 90. Então, daí aqui, né, o João já adiantou para a gente que ele falou que era para grifar acutângulo, retângulo e obtusângulo. Mais alguma coisa vocês acham que a gente precisa grifar? O que vocês acham? A gente grifa mais alguma coisa aqui ou não? Não. E aqui, ó, onde a gente já tinha grifado, tem alguma coisa que vocês querem alterar? Não? Thaís? Não. Então vamos lá? Então, vamos agora construir... Espera um pouquinho, Sara. Tá. Tô vendo uma esqueminha aqui. Que agora a gente vai construir o esquema. Vou até mudar aqui, vou ir para a lousa. Vou até mudar. Deixa eu arrumar aqui. Eu vim para a lousa para a gente poder fazer na lousa o esquema. Vamos lá? Prontinho, Oi? Pode? prontinho, pode ir. Tá. Então, assim, né? Qual que é o principal? É triângulo, né? A gente está falando de triângulo. Então, começa pelo triângulo. Então, triângulo. Se quiser fechar, né? Fazer... Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Tá dando para enxergar direitinho? Sim. Então tá. Aí. Então, começa pelo triângulo. Ah, e se quiser fazer, né, um retângulo bonitinho aqui, né? Ou uma outra forma geométrica, pode fazer? Pode, tá? Vocês que sabem. Eu coloquei aqui um retângulo, mas se não quiser colocar nada também, não tem problema, tá bom? Aí ali, ó, na definição, né, eu já vou deixar a tela maior, tá? Mas na definição ali da apresentação, vocês pediram para grifar, que é formado por 3 lados, que é figura geométrica formada por segmento de reta, não se cruzam em qualquer outro ponto e herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. De tudo isso que a gente grifou, vocês acham que a gente deveria colocar tudo ou selecionar algumas coisinhas só? Ou coloca tudo isso mesmo? Oi? Selecionar algumas coisas. Selecionar o que precisa mesmo. Selecionar? Porque, né, vocês perceberam que tem muita informação, né? Se a gente for escrever formado por 3 lados, figura geométrica formado por segmento de reta. Tá vendo que segmento de reta, né? A gente sabe que o segmento é quando ele tem começo e tem fim, né? Então, como é uma figura geométrica, ele é delimitado. Falei errado. Tem o seu limite. Posso com a língua aqui. Então, ele tem o seu limite ali, o começo e o fim, tá? Se ele é formado por 3 lados, e esses 3 lados são segmentos de reta, a gente pode até unir, né? Colocar formado por 3 lados, que são segmentos de reta. A gente pode colocar só formado por 3 lados. A gente pode colocar tem 3 lados.
né? Ou tem 3 segmentos de reta, tá? Então, aqui abre as possibilidades para a gente colocar, tá? Como está escrito formados por 3 lados, eu vou copiar igualzinho. Vou colocar formados por 3 lados. Então, triângulo. Vou colocar aqui. Formado por 3 lados. Tá? Eu escrevi ali formado por 3 lados. Qual é outra informação que tem, né? Ó, não se cruzam em qualquer outro ponto. Esse não se cruzam em qualquer outro ponto, ele relaciona com a diagonal, que o triângulo não tem diagonal, né? Quando ele fala não se cruza, porque se a gente tiver ali diagonal, em algum momento ele vai cruzar. Então, tá vendo? É uma informação que se repete, né? Mais uma vez, uma informação que está implícita ali no texto. Então, tá vendo? Ou a gente coloca que não se cruza em qualquer outro ponto, ou a gente coloca que não tem diagonal, tá? O que vocês acham melhor para escrever? Não se cruzam ou não tem diagonal? Oi? Eu acho que não tem diagonal. Não tem diagonal? Então eu vou pegar a ideia aí do João, tá? Não tem Na diagonal. verdade, não é minha, mas foi daqui do chat. Só. Você leu para mim? É. Ai, obrigada. Júlia. Eu não estava vendo. Da Juliana. Valeu, João. Então, aqui não tem diagonal. Não tem diagonal. Claro, né? Se vocês quiserem fazer aí, ó. Vou fazer assim. Aí os elementos, né? Tem lado, vértice, ângulo interno e ângulo externo. Essa parte a gente pode fazer de várias maneiras. Ou poderia colocar, né? Lado, vértice, ângulo interno e ângulo externo, um separado do outro. Ou a gente poderia reunir todos num único espaço, tá? E escrever o quê? Ó, elementos de um triângulo. Poderia só escrever elementos, e daí lembrar que elementos são os lados, vértices, ângulos internos e externos, ou já escrever direto, né? Lado, vértice, ângulo interno e externo, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Lados. Vou colocar tudo num só, porque tudo é elemento, né? Lados, vértices e ângulos internos e externos. Porque tudo isso a gente já vai saber que são os elementos, tá? Tudo isso já são os elementos. Vou até ligar aqui, ó. Nossa, tem 1 minuto só, gente. Só vou passar para o outro slide. Aqui no outro slide, ele fala dos tipos, né, da classificação dos triângulos a partir dos lados e da classificação a partir dos ângulos. Eu vou parar de compartilhar para ficar mais fácil de vocês enxergarem. O que a gente poderia fazer aqui? Poderia puxar outra aqui, né? Fazer outro espaço e colocar os tipos de triângulo, tá? As classificações. Ou então, como os elementos são lados, vértices e ângulos, não é a partir daqui que a gente classifica? Então, eu posso fazer aqui, ó. Puxo para cá
e faço a classificação, tá? Como uma classificação é em relação aos lados, que é escaleno, isósceles e equilátero. Então, essa é em relação aos lados, né? Vou para cá para vocês enxergarem. Essa é em relação aos lados. E tem em relação aos ângulos, que é acutângulo, obtusângulo e retângulo.